Vamos a mais uma aula da série Interpretando Frases em Japonês. Pegamos uma frase e explicamos todos os elementos dela. Essa frase aqui não é muito complexa, mas ela tem algumas palavras que talvez sejam novas para você, porque elas falam de sintomas de uma gripe, de um resfriado, de uma doença básica não muito grave. Então a frase fica assim, ó: Shōjō wa netsu ga atte, hanazumari to nodo no itami desu. Os sintomas são febre, nariz entupido e dor de garganta. Começamos aqui com a palavra que significa febre. Sintomas. Shōjō. Isso aqui são os sintomas médicos, né? Sintomas de saúde. Não serve para, sei lá, sintomas de qualquer outra coisa que não seja referente à saúde, tá? Então, shōjō são os sintomas. Aí temos a partícula wa, que indica o assunto principal. Ou seja, quanto aos sintomas, falando sobre os sintomas, eu vou trazer essas informações aqui sobre eles, né? Partícula wa indica o assunto principal da frase. Aí temos aqui, agora sim, a palavra que significa febre. Netsu significa febre, ok? Ela significa literalmente o calor, tá? Não só a febre, é o calor como um todo. Mas febre, como é o corpo fica quente, então tá tudo bem falar que é calor que você tem, mas febre. E quando a gente fala netsu ga aru, significa ter febre, porque aru significa haver, né? É aquele verbo haver, estar, existir. E ele tá na forma T. Por que ele está na forma T? Para a gente não colocar um ponto final aqui e ter que criar outra frase, né? No japonês, você não pode simplesmente botar o verbo e pôr uma vírgula para continuar. Você tem que sempre usar uma estrutura nesse verbo que permita continuar na mesma frase. Então, quando eu falo netsu ga atte, ok, tem febre. E na mesma frase eu continuo falando outras coisas sobre o mesmo contexto. Isso é a forma T do verbo, né? O verbo aru na forma T fica atte, ok? Depois temos aqui dois sintomas separados pela partícula to, porque são dois substantivos, né? Isso aqui é um substantivo, aqui acaba sendo outro. E o primeiro deles é hanazumari, que significa nariz entupido, nariz congestionado. Hana significa nariz, com esse kanji aqui. E esse zumari, ele é derivado do verbo tsumaru, que significa ser bloqueado, ser fechado, ser empacado, tá? Até mesmo empacotado, de empacotar mesmo, tá? E aí, juntando com hana, isso não é uma construção gramatical. O que eu quero dizer com isso? Não é porque você não tem um raciocínio por trás disso, onde você vai pegar qualquer palavra, juntar com zumari e dar a ideia de que aquilo está bloqueado. Você tem que tratar hanazumari como uma palavra isolada. Ela é derivada de hana, de nariz, e tsumaru, de ser bloqueado, ser fechado. Mas hanazumari, ele é uma palavra isolada, ok? Eu falo aqui de onde ele deriva porque fica mais fácil você entender e memorizar se você souber, ok? Aqui, né, a leitura dele, né, por que não é hanatsumari? Por que não? É uma tendência da língua japonesa e essa palavra ela é desse jeito. Você tem que guardar que ela é assim, ok? Até existe essa tendência, né, em alguns casos, em algumas junções, a palavra que vem depois ganhar o tenten, mas isso não é uma construção lógica que você faz na hora que você está falando. Você simplesmente sabe que a palavra é assim, hanazumari, é o nariz entupido, tá? Aí temos aqui a partícula to, que vai dar a ideia de e. Aí temos aqui nodo, que significa garganta, tá? Nodo. E aí temos itami, que significa dor. Cuidado para não falar itami. A gente tem uma tendência de anasalar, né? Itami é itami. Itami significa dor. Então, quando eu falo nodo no itami, estou falando dor da garganta. Partícula no indica que o que vem depois pertence ao que vem antes. E com isso a gente viu todas as palavras, tem um des aqui no final que dá a ideia de ser, né? Então, ó, shōjō wa, falando sobre os sintomas, netsu ga atte, tem febre, hanazumari to nodo no itami, é também dor de garganta e nariz entupido.
beleza? Essa foi a nossa frase. Deixa seus comentários aí dizendo o que você achou e a gente se vê na próxima aula.